9h40 da manhã, a gente vai voltar a falar sobre aquele dado que foi divulgado agora há pouquinho. A Priscila Asbeck trouxe para a gente o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é a prévia do PIB, que subiu 1,17% no mês de julho. Com isso, o indicador iniciou o terceiro trimestre deste ano aqui em alta. A gente vai conversar agora com a Aode Cunha, que é especialista CNN em economia e está com a Priscila e a Thaís, sempre também no CNN Money, né? Bom dia, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Rafael, Priscila, um prazer estar aqui com vocês. O que é que está fazendo a nossa economia crescer acima daquilo que é esperado? E é um crescimento sustentável? Bom, Rafael, os dados mostram claramente que nesse ano nós estamos tendo uma recuperação do mercado de trabalho mais rápida do que se imaginava no início do ano. E a atividade econômica está respondendo a isso. O setor de serviços também ele voltou mais rapidamente. O dado do Banco Central é um dado que capta a produção, né? A oferta, a agricultura, indústria, comércio, serviços, né? Diferentemente do dado do PIB, que consolida pelo lado da demanda. Mas eles tendem a se aproximar. E é verdade que a economia brasileira já vinha de vários anos de um crescimento muito baixo. Ela teve uma recessão muito grande em 2015, 2016, e 17, 18, 19, mesmo antes da pandemia, ela cresceu muito pouco, ela cresceu próximo de 1%. Então tinha muita capacidade ociosa. Essa retomada da economia após a pandemia está vindo mais rápido do que se esperava, e então esses dados estão mostrando consistência de melhora da atividade econômica. Por outro lado, essa melhora adicional da atividade econômica coloca mais pressão para o Banco Central para manter talvez as taxas de juros mais altas por mais tempo. E isso, junto com o cenário fiscal, que é de incerteza para o próximo ano, faz com que nós tenhamos projeções de crescimento econômico maiores para esse ano, talvez até mais próximas de 3%, mas uma cautela e uma redução das previsões no próximo ano, por conta da necessidade de taxa de juros permanecer alta ainda por algum tempo para controlar a inflação e pelas medidas de equilíbrio fiscal que o próximo governo, independente de quem ganhe, terá que fazer no próximo ano. Pois é, justamente pensando em 2023, a minha pergunta para o senhor é como é que essa engrenagem se encaixa, porque os dois principais candidatos nas pesquisas até aqui já estão dizendo que vão manter o Auxílio Brasil em R$600, mas aqueles outros, né, auxílio taxista, caminhoneiro, devem mesmo findar com a virada do calendário. Como isso deve afetar o nosso próximo ano, hein? Então, essa é uma ótima pergunta, né, Priscila? É o que o mercado todo está fazendo. Como é que as contas vão caber dentro do orçamento no próximo ano? Esse adicional do Auxílio Brasil, ele vai representar, mantido no próximo ano, um adicional em relação ao orçamento desse ano, aí próximo de 50 bilhões de reais. Como é que o governo vai fazer isso? Ele vai cortar outras despesas? Ele vai aumentar tributos e, com isso, uma carga tributária, né, que sempre tem algum impacto sobre a atividade econômica? É o que ninguém sabe precisamente ainda e acho que nenhum dos candidatos, quem ganhar as eleições, não vai anunciar antes de uma negociação com o Congresso no final do ano. Esse é um ponto relevante. Além disso, também, o mercado todo, a economia vai esperar os anúncios do próximo governo em termos de o que vai fazer com reformas. Nós vamos avançar numa reforma tributária? Se terá uma reforma administrativa? Dependendo do que se anuncie, pode ter uma expectativa também positiva e otimista do mercado que aguarda, espera por continuidade de reformas. Então, eu diria que será entre esse balanço das medidas de equilíbrio, de responsabilidade fiscal para financiar gastos adicionais e outras medidas que são importantes para que o mercado veja se nós vamos ter um ambiente mais favorável a investimentos, aumento da produtividade, que vão moldar as expectativas de crescimento para o próximo ano. Se o próximo governo for consistente em termos de responsabilidade fiscal, avanço de reformas, eu diria que até nós podemos ver, sim, uma revisão de crescimento positiva para o próximo ano, mas isso só nós veremos na virada do ano, depois das eleições. Aode, quem te fez a pergunta agora foi a Stephanie Alves, mas como você chamou a Priscila, ela já apareceu, porque aqui chamou, falou, né, Priscila? Não, Stephanie, imagina. Perdão. É que a gente estava conversando antes por mensagem, acho que ele ficou com o meu nome na cabeça. Mas é uma honra ser confundida com a Stephanie.
Honra minha. Bom, vamos lá. Aode, queria te perguntar um pouco sobre a dinâmica, né, desse dado, porque a gente teve dados importantes nessa semana de serviços e comércio. Serviços vieram bem melhor que o esperado, comércio bem pior que o esperado, e aí alguns economistas também estão dizendo que essa retomada que a gente está vendo, esses dados positivos, estão sendo puxados pelo setor de serviços, justamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da dinâmica e das atividades que estão impulsionando a economia e se isso se sustenta daqui para frente. Claro, Priscila, agora corretamente. Então, é exatamente isso. A dinâmica que nós estamos vendo na economia é uma retomada da atividade normal das pessoas de circulação, que está fazendo com que o setor de serviços, que vale dizer, é o maior dos 3 segmentos, é o que tem um peso maior, como em qualquer economia mais moderna no mundo, está retomando de uma velocidade mais rápida. Isso está ajudando a explicar também uma melhora no mercado de trabalho, uma redução da taxa de desemprego, isso gera uma massa de rendimentos maiores. Então, tudo isso está impulsionando mais, através do setor de serviços, a atividade econômica. Por outro lado, quando nós olhamos para o comércio, o varejo, e eu diria que mesmo a indústria agora, esses são segmentos que começam a ficar mais cautelosos com uma taxa de juros mais alta. A taxa de juros mais alta, a gente já está olhando alguns dados de bancos no varejo, com risco de inadimplência mais alto, isso é normal, quando a taxa de juros fica mais alta por mais tempo, isso gera mais cautela nesses outros setores. Então vai ser nesse balanço, e uma questão chave é quanto tempo o Banco Central terá que manter uma taxa de juros mais alta. E aí eu volto ao meu ponto, eu acho que ele terá que manter essa taxa de juros mais alta, pelo menos até o início do próximo ano. O comportamento da inflação vai ser importante, ela precisa reduzir de uma maneira consistente para 2023 também, não só para 2022, e junto com isso, o mercado como um todo vai olhar o que o próximo governo vai fazer no cenário fiscal e em relação a outras medidas. Vai ser nessa combinação que nós vamos ver se a atividade econômica vai poder se sustentar no patamar atual. Aode, eu queria, para encerrar, te perguntar o seguinte: eu que acompanho economia como jornalista à distância, não sou especialista como você, economista, como a Priscila, que acompanha esse segmento há muito tempo, né? Tenho uma curiosidade. Como é que a economia brasileira... Primeiro, eu queria saber se é correto dizer que a economia brasileira hoje está na contramão da maioria dos países de economia em desenvolvimento ou desenvolvidos. E se estiver... O que é que explica isso? Porque a gente está num ambiente que, em tese, pelo que eu ouço dos economistas, ele é desfavorável para o crescimento, né? Porque você tem taxa de juros muito alta, o que deprime a economia. A inflação está arrefecendo, mas ainda não no segmento de alimentos com a intensidade que a gente gostaria, mas está diminuindo, embora continue muito alta. Então a gente ainda tem inflação alta, taxa de juros alta, tem guerra na Ucrânia, tem crise energética, economia nos Estados Unidos surpreendendo negativamente, com inflação mais alta do que a gente esperava, taxa de juros alta no mundo todo também. Então, o que está acontecendo aqui? Como é que a gente justifica isso que está acontecendo aqui agora? Bom, Rafael, excelente pergunta. Eu dividiria em 2 momentos: o que está acontecendo agora e o que vem sendo o comportamento da economia brasileira num prazo mais longo. Se nós olharmos a economia brasileira nos últimos 10 anos, né, então até o final do ano passado, de 2012 a 2021, o PIB do Brasil cresceu 0. Então, e em diferentes governos, né? Passaram diferentes governos. Nas últimas décadas, eu diria que a economia brasileira vem crescendo menos que a economia mundial por uma razão, que é uma produtividade mais baixa, que para aumentar depende de reformas, como reforma tributária, administrativa, melhorar a qualidade de educação, uma agenda extensa que não é só para um governo, que nós precisamos fazer para crescer mais, como o mundo vem crescendo. Agora, neste período curto deste último ano, o que está acontecendo é que o Brasil ele fez um ajuste de política monetária, e eu diria que mesmo do ponto de vista fiscal, ele performou melhor do que o mundo recentemente, principalmente nesse último ano. E teve agora uma volta do mercado de trabalho mais rápida do que nós estamos vendo em outros países do mundo. Por exemplo, Estados Unidos tinha tido essa volta do mercado de trabalho no ano passado, cresceu muito fortemente. O Brasil teve uma volta um pouco mais demorada, mas esse ano teve ela acelerada.
Então, nós estamos em condições, nesse ano, melhor do que o resto do mundo, mas nós precisamos lembrar que o histórico de longo prazo, de acumulado das últimas décadas do Brasil, é de um crescimento mais baixo. É por isso, muitas vezes, que quando o Brasil acelera mais o crescimento no ano, no outro ano ele devolve esse crescimento. Nós só vamos ter essa constância maior quando nós conseguirmos alinhar uma série de medidas, de reformas que melhorem a produtividade da economia. Sobre o que está acontecendo na economia mundial em relação a essa desaceleração, é um tanto inevitável. O mundo deve desacelerar mais ainda no final do ano, porque as taxas de juros no mundo vão subir mais. Aqui no Brasil, a gente deve estar no final do ciclo de aperto monetário, se é que já não chegou, mas no mundo vai subir mais. Então, nós vamos ter pela frente ainda uma desaceleração maior no mundo. O que vai acontecer é que, de novo, nós vamos voltar ao nosso ponto. O Brasil não é uma ilha, ele vai ser afetado por essa desaceleração. Agora, se ele vai conseguir resistir melhor a isso, vai depender do que nós fizermos aqui em casa, em termos, de novo, de ajuste fiscal, responsabilidade fiscal e outras reformas. Obrigada, é mais explicado impossível. Aldi Cunha, conosco aqui, especialista CNN. Vou agradecer a sua presença, agradecer a Priscila Yasbeck também, que volta com a gente mais tarde. Obrigada. Obrigado, Stephanie. Um abraço a todos.